Em 1961, quando meu pai começou o programa Mosaico de televisão, ele tinha uma preocupação em mostrar para o resto do Brasil que os judeus vieram para participar, para contribuir, para fazer o país crescer, para ajudar. Hoje passaram-se 60 anos, mais de 60 anos desde que o programa começou, e às vezes eu tenho a sensação que a gente está enxugando gelo. É cada vez mais complicado entender quem nós somos, por que nós temos o direito a uma pátria. E provavelmente por isso, o trabalho que a CONIB tem que fazer é cada vez mais difícil, mais complexo. Dr. Cláudio Lotenberg, bom dia, presidente da CONIB e apoiador do Mosaico. Cada vez que eu venho aqui, parece que ficou um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. O que o senhor tem a me dizer? Veja, acho que em primeiro lugar você apresentou de forma bastante rica o papel da comunidade judaica. Nós temos que separar. Uma coisa são os judeus brasileiros, outra coisa é o Estado de Israel. A identidade com Israel não é exclusiva dos judeus brasileiros. Podemos dizer que a comunidade evangélica tem uma verdadeira adoração pelo Estado judeu. A criação de um Estado judeu foi algo que foi estabelecido ainda em 1948, quando do episódio da partilha. E, coincidentemente, naquele momento foram criados 2 estados, e não somente um. O Estado de Israel, que se amadureceu e que teve que lutar pela sua sobrevivência. Ou seja, a guerra que nós assistimos neste momento em Gaza, que começa em 7 de outubro de 2023, ela não é um episódio isolado, ela é um episódio que surge quando este Estado foi criado e os países árabes, num primeiro momento, não aceitaram. Houve uma mudança geopolítica bastante significativa. O Egito encontrou uma forma de manter uma convivência com Israel. O Egito, que, aliás, ele é também fronteira com a região de Gaza, porque quando descrevem com algum bloqueio humanitário, se existir, haveria a possibilidade desses alimentos, dessa ajuda, também entrar pelo Egito. E o Egito, em momento algum, desde outubro de 23, ofereceu esta perspectiva. Então, é uma avaliação, outra vez, parcial. Dentro desse caminho, outros países árabes também têm se movimentado. Os acordos de Abraão, recentemente a Arábia Saudita. Por quê? Porque a ideia da convivência ela é adequada. Entretanto, o que acontece no entendimento da sociedade maior? É um entendimento muito superficial. A gente analisar um episódio isoladamente da história, sem o entendimento daquilo que isso representa, inclusive dentro de uma visão geopolítica, é absolutamente equivocada. Então a dificuldade está justamente em compreender a natureza dos fatos, a criação dos 2 estados. Deixar de compreender que Israel quer sim um segundo Estado, foi criado o Estado palestino, mas um Estado palestino que respeite Israel e que não seja governado por uma organização terrorista que é o Hamas. Essa dificuldade ela se acentua porque as mídias sociais elas estimulam entendimentos parciais. Não é pouco a gente ver as pessoas repetindo o contexto das assim chamadas fake news. E as fake news não necessariamente elas são montadas para ser fake news. Às vezes elas são interpretadas em parte. E essa interpretação parcial, lamentavelmente, distorce um contexto histórico. Nós não estamos enxugando gelo, Rony, não estamos. Não. Nós estamos trabalhando em prol de uma sociedade que seja a sociedade do conhecimento. Nós estamos trabalhando para fortalecer todo o contexto da democracia. E, de novo, quem for ao Oriente Médio, quem for observar o que ali acontece, qual é o único país democrático daquela região? Qual é o país que, na verdade, investe de maneira muito decidida em recursos tecnológicos? Veja a importância de Israel, não dentro da região do Oriente Médio, mas para o mundo. Aliás, Israel deseja muito a paz até para ser lá um polo irradiador de oportunidades para o crescimento da região do Oriente Médio. Então, o trabalho nosso é um trabalho de esclarecimento, o Mosaico na TV faz isso desde a fundação de 61 do saudoso Chico Gottlieb, e eu faço questão de sempre poder explicar. Eu, como presidente da comunidade judaica do Brasil, coloco que sou favorável a 2 países, sou favorável que essa guerra interrompa-se o mais rápido possível, mas para que isso possa acontecer, há que existir a garantia de um Israel seguro, um Israel com fronteiras absolutamente claras e onde a coexistência pode existir. Posso dizer que com Hamas não haverá paz
isso sim, com discursos que continuam alimentando o antissemitismo, porque toda vez que você interpreta inadequadamente uma situação, você traz aí consequências danosas para os judeus do mundo como um todo. E o antissemitismo está crescendo demais no mundo, uma intolerância. E, portanto, acho que a oportunidade de falar com você, a oportunidade de poder me dirigir àqueles que assistem ao Mosaico, é uma oportunidade de enriquecer o conhecimento dentro da perspectiva da verdade. Recentemente você foi eleito vice-presidente do Congresso Mundial Judaico. É possível que tenha gente aqui no nosso programa que nem saiba o que é o Congresso Mundial Judaico e da sua importância. Me fala um minutinho a respeito. O Congresso Mundial Judaico é o congresso que reúne todos os judeus do mundo, representa os judeus que fundamentalmente estão fora do Estado de Israel, muito embora Israel participe também do Congresso. O papel é o papel da luta contra o antissemitismo, é o papel da luta contra a banalização do Holocausto e a deslegitimização do Estado de Israel. Eu, além de ter sido eleito nesse momento aí como representante da CONIB e vice-presidente, eu fui eleito comissário para assuntos de antissemitismo. Eu quero insistir muito porque a convivência judaica nas diferentes partes do mundo é uma convivência pacífica. Infelizmente, muitas vezes se misturam. Aliás, é muito triste ver que episódios lamentáveis como a Guerra do Sudão, a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, nós assistimos há pouco um momento muito triste. Quer dizer, tem gente ovacionando o presidente Putin, elogiando, sentando-se ao lado dele. Eu acho isso lamentável, porque a Rússia literalmente invadiu a Ucrânia. Só ali, Rony, morreram 400 mil pessoas. E praticamente a imprensa não noticia isso. Então, para nós, quando essas coisas acontecem, essa obsessão por cada vez mais acentuar aquilo que é lamentável que acontece em Gaza, nós estamos muito sensibilizados, solidários, queremos que acabe essa guerra, uma guerra que só vai se encerrar no momento que entregarem os reféns, daí a pressão internacional e local em relação ao ministro Bibi Netanyahu e o seu governo efetivamente vai ter um efeito. Mas o Congresso tenta dirimir essas dúvidas, tenta estabelecer pontes para o diálogo interreligioso, portanto, rege a vida judaica fora do Estado de Israel, dentro da integração com os diferentes países, com as diferentes culturas e com as diferentes religiões. Doutor Cláudio, eu posso continuar conversando, mas eu tenho a impressão que você, assim como o Mosaico, tem outras coisas para tratar. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um minutinho com você. O Mosaico volta já já.